Olá, meus amados. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Helena Almeida, aqui de Quixadá, no Ceará. E hoje eu quero falar de um homem chamado Saulo. Saulo, ele foi um fariseu. Ele entendia da lei de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, a Bíblia. Ele foi formado ali por Gamaliel. E ele era muito religioso e defendia a lei judaica. E quando, ali depois da morte de Estevão, ele começou a perseguir os cristãos. Aqueles que acreditavam em Jesus, eles entendiam, eles achavam, os fariseus, ou Saulo, que era uma ameaça para a religião judaica, para os costumes judaicos, A gente vê que várias igrejas, têm suas doutrinas, usos e costumes, Cada igreja tem uma forma de trabalho, tem a sua visão de trabalho, Então, eles achavam ali que era uma ameaça para o povo judeu, os costumes dele, que eles acreditavam. Então Saulo começou a perseguir, ele pedia carta ao sumo sacerdote para ele poder prender os cristãos, seja homem ou mulher, e ele ia ali achando que estava certo. Hoje nós sabemos que não é tão diferente. A gente que prega a palavra de Deus, o cristianismo, o evangelho, as boas novas, o amor de Deus, a gente fala em Jesus. E às vezes não somos bem recebidos também em alguns lugares. Até hoje Jesus ele é rejeitado. A palavra de Deus ela não é uma religião, o evangelho não é uma religião. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E nós cremos também que um dia ele virá para vir nos buscar. Se você ainda não conhece a palavra, leia lá em João capítulo 14, que o próprio Jesus fala, que ele vai, ele ia preparar um lugar para depois vir buscar, porque onde ele estivesse, ele queria que os discípulos, aqueles que crescem nele, digamos assim, estivesse também. Então ele foi preparar um lugar, mas que um dia ele vai vir. Nós cremos que Jesus é a primícia dos que dormem, ele ressuscitou e por isso nós vamos ressuscitar também no último dia. Aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar e aqueles que estão vivos serão transformados e subir com ele para a glória quando ele vier. Nós cremos, essa é a nossa esperança, nós acreditamos. E aqui a gente vê a história de Saulo, e ele foi um homem que foi transformado. Então nós cremos que esse evangelho, essa palavra que nós pregamos, ela transforma. Igreja, placa de igreja, não salva, não transforma, mas Jesus Cristo, ele transforma. É o Espírito de Deus. E quando a gente toma a decisão de servir a Deus, e o Espírito de Deus, ele começa, a Bíblia diz que ele vem habitar em nós, e ele guia nossos caminhos em toda a verdade, ele nos mostra a verdade, por isso que acontece o novo nascimento. Aqui a gente vê como Paulo ele era perseguindo os cristãos, mas só que ele foi transformado, ele não foi um dos 12 discípulos, mas Jesus já tinha morrido, e aqui nós vimos que o próprio Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Então, perseguir alguém que está pregando o evangelho é muito, mas muito sério. Tem pessoas que respeitam, até recebem também. E já tem aqueles que brigam, desprezam. Mas quando alguém rejeita essa palavra, está rejeitando o próprio Jesus. E aqui em Atos capítulo 9 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, quer homens, quer mulheres,
conduzisse preso a Jerusalém. E indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor, que era Jesus: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Até as pessoas que iam com ele estavam ouvindo a voz de Jesus, mas não sabia quem era, de onde vinha. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouviu acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Essa história aqui ela é muito, mas muito linda. A gente vê aqui um homem que ele conhecia a palavra, mas ele era religioso. Ele achava que ele estava fazendo aquilo que era certo, perseguindo os cristãos, matando, judiando. Só que aqui nos mostra também, né, um homem que foi super transformado por Deus. Aqui é onde a gente vê que Deus ele transforma as pessoas e que essa palavra tem o poder de transformar. Talvez alguém olhe para você ou para um parente seu, ou talvez até nós olhamos para alguém e a gente pensa: não, isso aí não tem jeito, isso aí nasceu assim, né? Foi crescendo, foi ficando desse jeito, não tem como mudar. Mas Jesus ele transforma pessoas. Talvez as pessoas tenham até olhado para você e te julgado. Ou talvez você pode até olhar alguém e julga. Antes eu julgava, hoje eu não julgo mais. Né? As pessoas que não conhecem a palavra, o poder que tem essa palavra transformadora, ela pode até dizer assim: ah, mas quem foi essa pessoa que fazia isso, fazia aquilo, agora quer dar uma de santo? Claro que o nosso passado não importa. Quando nós tomamos uma decisão de servir a Deus, o teu passado, a Bíblia diz que Deus ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Ele esquece, fica tudo para trás. O que importa é quando você conhece Jesus, tem um encontro com Jesus, tem uma vida transformada, você nasce de novo, né? Nós nascemos de novo. E o que importa é dali em diante. O nosso passado não importa. As pessoas às vezes julgam os outros pelo passado. Se uma pessoa teve um passado feio, né, de muitos erros,
ela conhecendo essa palavra, essa palavra ela tem o poder de transformar sim. Então nunca julgue alguém, você não sabe, né, o que ela passou, ou até sabe o que ela passou, mas que ela foi transformada, ela foi mudada, ela teve um encontro com Cristo e Cristo mudou a vida dela. Então Saulo, ele era perseguidor dos cristãos, daqueles que serviam a Deus, acreditavam em Jesus, e ele perseguia, queria mesmo prender e judiar, mas quando ele foi livre, liberto, conheceu a palavra, eu digo assim, conheceu Jesus, porque a palavra ele já conhecia. Os fariseus, ele seguia muito forte a lei de Moisés, né, a lei judaica, que, meu Deus do céu, né, com muito rigor. Mas quando nós conhecemos Jesus, nós temos uma vida transformada. E Paulo, né, Saulo, ele mesmo, né, foi escolhido pelo próprio Jesus. Quando Jesus chegou, né, ele ouviu a voz de Jesus dizendo assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Então, por que as pessoas perseguem, né, os cristãos, perseguem os que falam da palavra, rejeita essa palavra porque ela não conhece Jesus ainda. Mas quando ela conhecer, ela vai querer servir esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que é Pai e que nos ama do jeito que nós somos e que perdoa nossos pecados. Ele quer nos salvar. Amém. O próximo vídeo eu vou falar sobre o perseguidor torna-se perseguido. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, né, quando nós somos transformados por essa palavra, então a nossa vida passa a ser outra. Nós amamos, nós perdoamos, nós temos misericórdia, nós não julgamos. Então, aqueles que julgam é porque ainda não nasceram de novo. Porque eu pregar a palavra, o que está escrito aqui é uma coisa, a gente tem que pregar a verdade. Mas quando a gente passa a julgar as outras pessoas, nós estamos tomando o lugar de Deus. Quando a gente julga, é como se a gente fosse melhor, mais importante ou mais santo do que aquela outra pessoa. Então nós devemos orar, se importar, cuidar, olhar com misericórdia com aquela pessoa que caiu, que errou, que fez algo errado, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então vamos apenas orar pelos nossos irmãos, sabe? Vamos ter misericórdia, sabe? Vamos ser humildes ao ponto de nós entendermos que nós temos falhas e somos pecadores também, e que até nós podemos cair, a gente pode errar, mas vamos fazer de tudo para nós não errar. Vamos fazer aquilo que agrada a Deus, mas mesmo que a gente venha fazer aquilo que está errado contra a palavra, a gente pede perdão a Deus e Deus ele nos perdoa. Aí o que foi que Jesus falou para a mulher que foi pega em adultério, né? Onde estão teus acusadores? Eles tinham sumido todos, porque Jesus falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E Jesus disse: vá e não peques mais. Quando Jesus olhou, não tinha nenhum dos acusadores, porque eles tinham pecado também. E se os acusadores não condenou, Jesus também não condenou. Mas ele diz: vá e não peque mais. Então é isso que Jesus ele quer que a gente faça. Se arrepende e não faça mais. Amém? Então essa foi a palavra de hoje. E Deus te abençoe em nome de Jesus.